Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Roberto Alves de Oliveira, capitão PM do quadro de veteranos, CEP 2009, diretor adjunto dos trabalhos dessa noite. Presidirá essa sessão o senhor Cícero Pelissari, vice-delegado da ADESG. Estão presentes os seguintes integrantes da diretoria executiva da ADESG Regional Uberaba, os adesguianos Maico Rabelo, Alci Pereira Júnior, Samuel Weiner, Miriam Borges, Cícero Pelissari, Coronel Ernest, não sei se esqueci alguém. Sob a proteção de Deus e cumprindo a missão da Escola Superior de Guerra, ESG, e da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG, de preparar e desenvolver ações visando a segurança e desenvolvimento da nação brasileira, declaramos aberta essa sessão em nome do nosso vice-delegado Cícero Pelissari. Convidamos para assento na mesa principal para a presidência dos trabalhos o senhor Cícero Pelissari, Mike Rabelo, Samuel Weiner, Coronel Ernest. E quebrando o protocolo, eu acho que deveria ser uma regra, nós convidamos a representatividade dos estagiários, a senhora Keila, por favor. Ela está assustada, que foi a surpresa, ela não sabia. Em continuidade ao curso de Estudos de Política e Estratégia, CEP 2022, turma General Heleno, temos a honra e alegria e satisfação de receber a visita do excelentíssimo senhor comandante Robson Farinazzo. Solicitamos a todos os presentes para que de pé possamos receber o nosso palestrante, que se faz acompanhado dos estagiários Cecília Maria e José Roberto. Comandante, por favor. Queriam se sentar, por favor? Passamos a palavra ao senhor Cícero Pelissari para a abertura da sessão. Após a abertura dos trabalhos, convidamos o estagiário Marcelo Martins Silva para que tome posição, para que possa fazer a leitura do currículo do palestrante. Boa noite a todos e a todas. Hoje o nosso delegado teve uma indisposição, mas eu tenho certeza que foi pela emoção de recebê-lo lá no aeroporto. Até aquele momento ele estava bem, e aquele bate-papo que nós tivemos, acho que bagunçou um pouco a cabeça e o estômago dele. Mas, brincadeiras à parte, comandante, capitão de fragata, Robson, é um prazer tê-lo aqui novamente. Tivemos a oportunidade de ouvi-lo em outras circunstâncias. Sabemos da sua competência, do seu conhecimento e, principalmente, da sua experiência, não só nas Forças Armadas, mas também na vida civil, contribuindo aí com a sociedade como um todo, trazendo o seu vasto conhecimento. Hoje nós estamos aqui com um público até diminuto, mas nós temos alguns estagiários que, impossibilitados de estarem aqui, estão assistindo online. Mas tenho certeza que essa plateia aqui vai fazer jus a esses conhecimentos que nós vamos receber, e são muito bem representados aqui. Então, dessa forma, agradeço imensamente a sua presença. Mas eu gostaria de passar a palavra para uma pessoa que é um grande admirador do senhor. Eu sei que ele é um grande admirador, eu tenho certeza que ele gostaria também de tecer algumas palavras, que é o Coronel Ernest.
Comandante Farinaso, eu sou fã de carteirinha dele. Assisto assiduamente todos os dias pelas mídias sociais no canal Arte da Guerra. E uma coisa que o comandante já até falou lá, mas eu pesquei essa coerência dele, comandante, foi... imagine que o comandante está no ponto B, e o objetivo dele é o ponto A, que é a verdade. O comandante não avança de forma acelerada, porém não marca passo, não dá meia volta, não pende 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda, porque tem a verdade como objetivo e foco. E segue firme. E eu creio, e depreendo, e pela minha inferência, que isso é que faz o comandante um dos líderes de audiência aí, né, comandante? Certamente o senhor é bem visto diariamente em todo o Brasil, eu não tenho dúvida disso. De sorte, comandante, que por seguir a verdade como foco e objetivo de vida, o senhor é merecedor de uma vida longa com felicidade e paz. Seja feliz por onde estiver, o senhor é um patriota e eu tenho o senhor como um exemplo de vida. Parabéns, comandante. Delegado? Ok. Convidamos nesse momento o estagiário Marcelo Martins Silva para que possa fazer a leitura do currículo do palestrante. Boa noite a todos. Currículo do comandante Robson Farinaso Casal. Nascido em 26 de abril de 1966 em Catanduva, São Paulo, capitão da Fragata da Marinha, deixou o serviço ativo em 2016. Serviu durante muito tempo no Corpo de Fuzileiros Navais, exercendo diversas funções em várias bases e batalhões. Posteriormente, em virtude dos diversos cursos de aviação que possuía, foi chefe do Departamento de Aviação da Diretoria de Sistema de Armas da Marinha, exercendo essa função pelo espaço de 8 anos consecutivos. É autor do livro As Leis de Sucesso dos Pilotos de Guerra, disponível na Amazon. Atualmente dirige o canal Arte da Guerra, um veículo de mídia voltado à análise de assuntos militares e geopolíticos. Ilustríssimo senhor comandante Robson Farinaso, damos-lhe em nome da Comissão Executiva da ADESG Regional de Uberaba as boas-vindas nesta casa. A ADESG Regional Uberaba para a continuação dos estudos de Política e Estratégia CEP 2022, turma General Heleno para a palestra sobre o tema Geopolítica e Soberania Nacional. Antes de passar a palavra ao nosso ilustre palestrante, solicitamos aos integrantes da mesa que tomem assento nas cadeiras à frente, por favor. Vou usar esse aqui, que eu acho mais... Enquanto os palestrantes, os convidados, assumem as cadeiras da frente, faria um destaque para que, doravante, cada um faça pesquisa no YouTube sobre as palestras do comandante. O comandante é um legítimo especialista em geopolítica e estratégia, fantástico, vale a pena ouvir, vale a pena participar. Com a palavra, o comandante Robson Farinaso. Vou usar esse aqui. Mas dá mais liberdade no campo de batalha. Muito obrigado. Comandante. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras gentis de todos aqui. E eu queria dizer o seguinte, né? Essa confiança que vocês nos depositam, o Saint-Exupéry falava, né? Você se torna eternamente responsável por aquele que cativas, né? Mas no caso de todo o trabalho que a gente tem feito e da receptividade do público, isso transfere para os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, gente. Porque eu sei que o público confia, então a gente toma muito cuidado com o que fala. Só para vocês terem uma base, essa noite, fiquei sabendo de um decreto que foi promulgado, aí, que me deixou de cabelo em pé, depois eu vou falar ao longo da
da palestra, porque é preocupante para os rumos da soberania do Brasil, mas isso tirou o sono. Eu fui dormir aí umas 2 horas da manhã, quando foi 4 e pouco eu já acordei, porque tinha que ir para o aeroporto, mas a gente fica pensando, né? Você vai dormir pensando, o que a gente pode fazer em termos daquela confiança que esse público maravilhoso nos empresta, o que a gente pode fazer para tentar minorar, né, esses prejuízos que o Brasil, né, tem recebido aí no cenário internacional. Porque, e vocês vão ver ao longo da palestra, que o cenário é muito complicado para o Brasil. Ele encerra algumas oportunidades, eu não tenho dúvida disso, tem algumas oportunidades, mas os riscos são enormes. O Brasil é cobiçado. Nós estamos vendo um mundo em transformação, onde alguns países, né, que eram aí postos de oportunidade para instituições que fazem, que exploram, eu vou mostrar algumas delas, e eles vão ter que vir com tudo para o Brasil, porque esse pessoal vai ter que recuperar os prejuízos que eles tiveram com as transformações geopolíticas de 2022. Bom, antes de começar, eu queria dizer o seguinte: essa palestra é um desenvolvimento de uma palestra que eu fiz para os senhores no ano passado e para a DESG de São Paulo. Então, eu queria dizer o seguinte: se alguém estava aqui o ano passado, esqueçam tudo que eu disse na palestra, tudo, porque é outro mundo. No dia 24 de fevereiro de 2022, nós amanhecemos num outro mundo. Eu estava olhando a outra palestra e não serve mais nada. Mudou tudo. Mudou completamente o cenário internacional. Então, precisei desenvolver ao longo desse ano. A gente veio desenvolvendo outra, de maneira que essa palestra aqui é completamente diferente do ano passado. As coisas elas estão acontecendo numa velocidade tão grande que nós temos dificuldades, às vezes, de se explicar. Você faz um vídeo na hora do almoço, mostra uma situação para o público, de noite, no meio da tarde, acontece alguma coisa, à noite você já tem que explicar aquilo. Olha, gente, mudou muita coisa aqui nesse cenário. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Nós esperávamos uma alta do petróleo a $150, né? Não veio. Ele está, acho que 90 e pouco, agora está descendo bem. Pessoal, uma boa notícia. Não, uma péssima notícia. Ele caiu porque a recessão bateu na porta da Europa e Estados Unidos. É uma recessão tão violenta que a gente talvez achasse melhor o petróleo estar num preço mais elevado. Só para vocês verem como esse cenário está dinâmico. Então, vamos começar? Ou, por favor, você põe o vídeo 00 para a gente? Esse é o canal Arte da Guerra, para quem não conhece. A nossa introdução, tá? Ela é toda centrada em Forças Armadas Brasileiras. Então, toda noite nós colocamos esse vídeo para o público, para eles verem o padrão de excelência das Forças Armadas do Brasil. E essa música já virou tema aí, muita gente coloca em outros vídeos, etc. O pessoal fala, quando eu escuto a música, eu já corro para o celular. E a gente fica muito feliz com isso. Perfeito, muito obrigado. Bom, então, a nossa ideia é analisar esses reflexos da geopolítica internacional no contexto brasileiro, porque, sem dúvida, vai impactar a vida de todos aí. Pode prosseguir, Alci. Obrigado. Bom, então nós vamos tentar entender a influência dos players internacionais, porque eles são mais importantes do que parece. Esses players internacionais, eles dizem o que vocês vão assistir nos jornais, o que os senhores vão consumir, qual será o padrão de consumo e o padrão de relacionamento. Isso tudo vem de fora. Vocês vão perceber isso aqui agora. Nós vamos conhecer as ambições também desses grandes players, né? Identificar as narrativas existentes e aprender as técnicas de mitigação de seus efeitos, tá? Para que eu tenho plena convicção de que eu estou falando para uma elite de brasileiros. Os senhores que chegaram nesse ponto
tanto aqueles que são integrantes do quadro permanente aqui da DESG, como os alunos do CEP, vocês têm uma visão privilegiada de Brasil. Então, para mim, gente, é uma conquista muito grande, é uma honra para mim estar aqui falando para as senhoras e para os senhores, porque eu sei que vocês vão multiplicar esse conhecimento e vocês vão ser grandes players aí da vida brasileira, eu não tenho dúvida disso. Então, vamos lá, Circo, pode passar o próximo aí. Bom, quem somos, vocês já viram, né? O que pretendemos fazer pelo Brasil é realmente uma atitude transformadora. E agora a gente vai mostrar como o mundo realmente funciona. Pois vamos dar uma comparada nos cases do Brasil e Ucrânia e uma conclusão. Pode avançar. Pode pôr o vídeo, acho que já foi o 00, né? Vê qual que é agora. Vamos lá, pode avançar esse slide. O 00 já foi. Põe o 01 e 02. $40 minutos, depois vocês acham no YouTube. O YouTube, antes de você abrir, você vê lá, Iraque, Murder, Helicopter, vocês vão achar lá, mas o YouTube pergunta se você quer assistir mesmo. Esses vídeos eu não posso mostrar no canal, eu indico só, mas eu não posso mostrar, que senão eles derrubam o meu canal. Mas o que eu quero dizer para vocês, né? Que existe uma diferença muito grande entre o que acontece realmente no mundo e o que é vendido para o público. Isso é gritante. Vai chegar aquele filme bonito do mocinho americano com drama de consciência, né? E vocês, não, né, as pessoas... Mas a realidade da guerra do Iraque foi essa, foi uma guerra construída em cima de uma mentira. Eles diziam que o Saddam tinha uma arma de destruição em massa, ficaram meses, anos massificando essa história, depois invadiram, não tinha arma de destruição em massa nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque é a mesma narrativa que estão usando para a nossa Amazônia, é a mesma, é igualzinho, gente. Alguns dos players são os mesmos. Algumas figuras do Partido Democrata são as mesmas. É impressionante, do Partido Republicano são as mesmas. Então, vocês que são uma elite, vocês precisam ficar de olho nisso. Na guerra da Ucrânia foi a mesma coisa. Teve aquele suposto massacre de Bucha, né, no subúrbio de Kiev, e o mundo inteiro se comoveu. Hoje, já está se provando que aquele foi uma armação do MI6 britânico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vão querer empurrar uma narrativa. Eu fico louco de ver, eu abro às vezes o jornal, eu vejo brasileiros replicando essa história da Amazônia. Gente, vocês não têm noção da destrutividade, da capacidade de destruição que essas ONGs, que recebem muito dinheiro aí fora, elas têm condição de fazer no Brasil. Vocês não têm ideia disso. Então, isso aí foi bom para... Né, isso aí é para vocês terem uma ideia do que é vendido para vocês e a realidade como é passada. Até porque isso está acontecendo com o Brasil agora, tá? Bom, então eu quero mostrar agora quem realmente manda no mundo. Alguém aqui já ouviu falar da BlackRock? Alguém aqui já ouviu falar? O senhor já ouviu. Então, o senhor sabe bem, a BlackRock, ela está nessa sala, mas vocês provavelmente não vão senti-la. Ela é dona de quase, ou sócia, né, sócio participativo aí, em quase todas as companhias do mundo. Vocês notaram uma coisa? Que de um tempo para cá, todas as grandes varejistas, fabricantes de automóveis, começaram com essas políticas identitárias. Vocês notaram isso aí? De repente, do nada, bancos, varejistas, a Fiat, Ambev, Burger King, todo mundo com política identitária, vocês já notaram? E de repente, da noite para o dia, mas não é possível. Será que essas companhias que só visam lucro, eles acordaram para essa realidade aí, benfazeja, que de benfazeja não tem nada? Não. Vem daí, de quem dá o cheque. Vem de quem dá o cheque. Os caras falam, olha, se você não fizer essas políticas aqui, eu corto o teu crédito internacional. Uma empresa ou um país, gente, se você cortou o crédito, você acabou com ela. Isso aqui é a realidade. Um país é a mesma coisa. Você quer acabar com o Brasil, você corta o crédito aí fora. Tentaram fazer isso com a Rússia, mas não deu muito certo, porque ela é detentora da commodity mais importante do mundo, que é a energia. Né? Então, onde eu quero chegar para vocês? Eu estava num debate uma vez, já tem um ano mais ou menos isso, tinha vários players ali da política, etc., e, de repente, eu
soltei essa pergunta. Falei, mas foi quando aconteceu aquele caso, foi até de Minas Gerais, daquele jogador de vôlei, o Maurício de Souza, coitado. Vocês estão lembrados? Que ele foi perseguido. Eu falei, gente, mas olha só, será que da noite para o dia, essas empresas que estão cortando o patrocínio com o Maurício de Souza, será que todas elas resolveram adotar essa política do nada? Aí tinha um representante do banco no debate, ele saiu fora. Eu não vou falar o nome dele, porque ele é muito famoso aí. O pessoal saiu fora. Tá? Porque ali nós somos no âmago da questão de quem está forçando determinadas políticas mundo afora. São essas companhias aí. Ó. A BlackRock, para vocês terem uma base, ela tem um total de assets, né? Estava aí 8,6. Hoje já são 10 trilhões de dólares de ativos. Ela é 2 vezes o PIB do Japão. 2 vezes o PIB do Japão, para vocês terem uma base. Então, gente, aí eu começo a fazer as perguntas para vocês. Quem é que manda no mundo? Porque uma companhia que tem 10 trilhões de dólares, ela faz um presidente da República com trocado. Ela faz... Vocês veem o que está acontecendo com o Trump nos Estados Unidos. Eu tinha falado, coronel, o senhor acompanha o canal lá, o senhor sabe. Eu tinha falado várias vezes, falei, pessoal, o Trump volta. Falei, não vai voltar, eles vão fazer de tudo para tirar o Trump. Mas não deu outra. Agora ele está com o FBI na casa dele. Isso nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos, gente. Nunca tinha acontecido. A democracia americana, ela já acabou, ela é prisioneira dessas organizações aí, e se o Brasil não tomar cuidado, nós vamos pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Vamos passar ao próximo, aí, Elci. Obrigado. Eu pergunto, né, se é possível manter as democracias saudáveis diante de tanto poder. Porque se vocês pegarem uma estatística de 2018, vocês vão ver que dos 513 deputados, começa, acho que só 18 entraram pelo voto mesmo, o resto foi tudo proporcional, né? Mas parece que 276 deputados declararam ter gastado mais de R$1 milhão na campanha. Quando o cara declara R$1 milhão, é que ele gastou 3, tá? Ele gastou 3. Ô, gente, pelo amor de Deus, nós sabemos que o salário de deputado, você não recupera 3 milhões em 4 anos. Você não recupera. Tá? Ou seja, essa pessoa, ou ela bancou com recursos próprios, esperando um retorno, ou alguém bancou. E quem bancou vai pagar a conta. Vai cobrar a fatura. Eu não tenho dúvida disso. Se alguém te dá 3 milhões de reais para você ser deputado, está no bolso dessa pessoa. Você vendeu a tua alma. Então, essa é a democracia que nós temos hoje. Ou nós mudamos esse sistema de representatividade, tá? Nós acabamos com a necessidade de um partido político, nós diminuímos o custo de campanha através de voto distrital, ou vai acabar o Brasil. Porque democracia mesmo, nós não vamos ter. Vamos ao próximo. Aí eu quero mostrar o que essas companhias que fazem essas propagandas mentirosas, o que eles estão enfiando garganta abaixo, principalmente da Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil não deu ainda para fazer, eles tentaram, mas bateu na trave. Mas mundo afora eles estão conseguindo. Por favor, o próximo aí, Elci, obrigado. Ó, esse é o Zelensky. Tá? O Zelensky, ele era um ator medíocre, ele trabalhava para um oligarca ucraniano, um bilionário, chamado Igor Kolomoisky. Kolomoisky seria mais ou menos equivalente, o poder que ele tem seria a junção da Globo com o Bradesco, na Ucrânia. O que ele tem, ele tinha, né? Porque o Putin tomou uma boa parte do império dele aí. E um dia ele resolveu, falou, eu vou fazer desse cara presidente da República. A imprensa tentou vender o Zelensky como se ele fosse um estadista, mas esse homem é uma calamidade para a Ucrânia, né? Vai ao próximo aí. E é ele, né, a imagem que a imprensa está vendendo dele, como se ele fosse um herói, etc., prossegue. Aí passa o vídeo 3 para a gente, vou mostrar para vocês quem que é o Zelensky. Pode passar. Triste. Mas vão tentar fazer isso no Brasil, não deu certo. Tentaram com um aqui, depois a gente fala nos comentários, mas não deu certo. Mas vão tentar, eles vão voltar. É que o Brasil, gente, e depois eu preciso fazer uma comparação do Brasil com a Rússia, nada dessas guerras híbridas aí, dessas tentativas de estabilização dá certo, porque o Brasil e Rússia e China são muito grandes, você não consegue fazer a coisa.
Você não consegue. A quantidade de vetores aqui, você faz um planejamento, dá outra coisa, porque o país é muito grande, você não consegue prever todos os vetores que vão dar uma resultante política. A prova disso é o Bolsonaro em 2018. Quando tiraram o Lula, a ideia era outra. A ideia era o PSDB, não deu certo. Então, um país que nem a Ucrânia, você faz isso, com o Brasil fica mais difícil. Esse é outro. Podem ver uma coisa, ó, esse é o Trudeau lá do Canadá. Esse cara foi uma das pessoas mais ridículas que eu vi na política até hoje. Pode ir o próximo aí. Ó, a greve dos caminhoneiros no Canadá. Foi o primeiro teste para o governo dele. O que ele fez? Ele saiu confiscando o dinheiro das pessoas que estavam apoiando os caminhoneiros. A greve por causa da vacinação compulsória. Esse é o tipo de... Dizem que ele é filho do Fidel Castro, não sei. O pessoal diz aí que ele é filho do Fidel Castro. Né? Tem uma história na internet pavorosa, depois vocês prosseguem. A ele com a Greta, que é outro fantoche também, né? Outro fantoche. Tudo fabricado, gente. Isso aí o pessoal injeta milhões, a imprensa conta uma história mentirosa, blá, 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 blá. E eu fui dar uma entrevista uma vez num lugar aí, o pessoal, não, porque tem esse dado. Eu falei, mas você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu não acredito nisso. Ela, não, mas tem prova. Eu falei, mas que prova? Quem é que fez essa prova? Qual a idoneidade da pessoa que fez essa prova? A gente precisa começar a contestar isso. É necessário que nós vamos aos fóruns competentes, que têm acesso à sociedade, e façamos uma contestação embasada e corajosa desses fatos mentirosos. Desmascaremos essas pessoas. Prossegue. Ó, tem a dó, né? Tem a dó. Próximo. Ela sumiu agora, né, na crise energética. Esse é outro. Esse é o Alexei Navalny. Esse é um caso fora de série, porque o que acontece é o seguinte, gente. Quem inventou a desestabilização foi a Rússia, foi a União Soviética. Eles são mestres nisso. Esse cara aí é um caso inteiro. Ele é meio patso, Alexei Navalny, ele está preso. E o que acontece? Ele ficou um tempo em tratamento na Alemanha e ele anunciou que ele ia voltar para a Rússia para derrubar o Putin. Olha só, você vai na televisão e diz que você vai voltar para o teu país para derrubar uma das pessoas mais poderosas do mundo, que foi tenente-coronel do KGB. Você não pode ser muito normal se você falar isso. Bom, resumindo, ele foi para a Rússia, todo mundo estava esperando ele no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. O Serviço de Segurança mandou o avião pousar em Vnukovo, tinha 2.000 policiais esperando, dali ele foi para uma jaula, está guardado na Sibéria até hoje. Esse cara é fabricado também. Da mesma turma ali, do Zelensky, do canadense, da Gretinha, daquele que tem aqui, que tem uma fala engraçada, por aí vai. Prossegue. Isso aqui é interessantíssimo. Fizeram um vídeo denunciando a riqueza do Putin. Esse vídeo, uma semana, ele teve 120 milhões de visualizações. 120 milhões. Gente, eu toco Arte da Guerra há 6 anos. Faço vídeo todos os dias, o pessoal que está aqui sabe. Todos os dias. Às vezes 5 vídeos no dia, às vezes 6. A média é 3, de 3 a 4. Em 6 anos, eu levantei 80 milhões de visualizações. Esse aí teve 120 milhões em uma semana. E isso só pode significar uma coisa. Foi colocado um caminhão de dinheiro para esse vídeo atingir isso aí. Foi comprado o mecanismo de impulsionamento do Google, você paga, você vai lá e paga, e não é pouco dinheiro, para chegar nisso aí não é pouco dinheiro. O Bradesco fez isso há pouco tempo atrás. Quando deu aquele problema do agro, da carne, o Bradesco fez um vídeo que eu olhava lá, de manhã tinha tantas views, daí a pouco eu olhava, estava um negócio absurdo. Eu falei, pô, mas tem uma equipe de marketing boa, porque esse vídeo está impulsionado. Eu não tenho... Vocês desconfiam do seguinte... Desconfiem de uma coisa, vou dar um bisu para vocês. Quando um vídeo tem muitas views e poucos comentários, se o vídeo tiver muitas visualizações, você pode ter certeza, botaram um dinheiro velhaco aí. Prossegue. O vídeo é muito bem feito, esse do Putin, viu? Mas muito bem feito, mostra as coisas. A gente vê que isso é coisa armada por serviço de inteligência, né? Falar em serviço de inteligência, teve um negócio muito engraçado. Saiu uma matéria num grande jornal em São Paulo, numa grande emissora de TV, dizendo que o Putin estava enviando soldados à Ucrânia, soldados que não pagavam dívidas, né? Aí o jornal publicou. Eu liguei para
um amigo meu que tem acesso ao dono, falei, camarada, isso aí é armação do SBU, não publica isso. Vocês estão fazendo um trabalho do SBU da Ucrânia, isso é lorota. Eu estou falando porque eu estudo o assunto. Aí ele pegou, ligou, tiraram no ar, mas estavam passando ridículo nas redes, né? O pessoal apelidou a emissora de propaganda do exército, do SPC do Putin. Foi um negócio pavoroso. E aí o pessoal publica. Esse é outro caso, Mikhail Saakashvili. Olha como a história se repete. Olha como a história se repete. O Saakashvili, ele era cidadão georgiano e tem passaporte ucraniano. Aí ele está com George Bush, o Bush filho, né, que invadiu o Iraque, e ele tinha muito negócio com os Estados Unidos. O que acontece? Os americanos estimularam a Geórgia a entrar em clinch com a Rússia. 2008 isso. Foi igualzinho, foi uma prévia. Quem estuda a guerra da Geórgia entende o que o Putin fez na Ucrânia depois. Ele estimula, falou, não, vai lá, cria uma situação que a gente te dá amparo, que eles queriam montar uma base na Geórgia. Prossegue. O Putin fez o seguinte, eles infiltraram tropas na Ossétia do Norte e na Abcásia. Aqui é a base naval que a OTAN queria na Geórgia. Os russos usaram uma técnica chamada passportization, que eles estão usando agora no Donbás. Como é que funciona isso? Obrigado. Como é que funciona isso? Eles distribuíam passaportes russos por georgianos da Ossétia. Então, oficialmente, aquele cara passava a ser um cidadão russo. O que o Putin falou? Não, vocês estão massacrando cidadãos russos, parem com isso. Se o georgiano parou ou não, o Putin não quis saber, ele mandou os tanques e tomou um pedaço. A técnica é essa. Depois ele repetiu isso na Crimeia e no Donbás. A técnica é essa. Agora, vocês têm que olhar uma coisa. Assim como o Putin fez com a Geórgia e a Ucrânia, não é difícil a Europa fazer com a nossa Amazônia. Já tem o consulado americano, a embaixada americana em Brasília, está fazendo uma promoção de curso de inglês para os índios. Qual o interesse disso? Dia de amanhã eles dão um passaporte, decretam que os índios são americanos, estão sendo perseguidos, maltratados no Brasil, e arrumam uma resolução, tomam um pedaço. Essa técnica é prevista, gente. Passportization. É prevista. Eu estou mostrando técnicas e coisas que aconteceram no mundo inteiro, mas vocês, por favor, eu quero que o coração e a cabeça de vocês estejam centrados em Brasil. Isso que acontecia em outros países, pode acontecer aqui o dia de amanhã. Está se preparando isso. Com a ajuda da imprensa, com muita gente aí da justiça, gente da política, tem muita gente interessada. Eu estava conversando outro dia com um político amigo meu, a gente estava jantando, ele falou, comandante, é impressionante a quantidade de gente que quer trair o Brasil. Isso é muito triste, gente. Isso é lamentável. É muito triste. Porque um país maravilhoso, que nem esse que nós herdamos dos portugueses, sabe, ter essa gente ingrata. Eu cheguei hoje aqui, eu não conheci Uberaba, mas eu fiquei maravilhado de ver o progresso da cidade, sabe? O jeito de trabalhar do mineiro é um povo trabalhador, um povo que gosta da terra, um povo que, na sua simplicidade, tem um amor muito grande ao lugar onde nasceu. Então, nós não podemos perder isso, nós não podemos legar aos mais jovens que estão aqui, nessa sala, e os outros que são seus familiares, seus entes queridos, nós não podemos legar um Brasil desmembrado. E essas coisas que eu estou mostrando aqui podem acontecer no Brasil. Vamos ao próximo. Aí fizeram essa charge. Essa charge era do Saakashvili, mas vale para o Zelensky também, tá? O Bush falando, vai lá e cutuca o urso russo, né? Aí quando ele cutucou, o Bush tirou fora. É o que está acontecendo agora na Ucrânia, gente. Essa charge tem 15 anos. Olha como a história se repete. Só muda que ali, em vez de ser o Saakashvili, agora é o Zelensky, o presidente é o Biden, o urso que é o mesmo só. Mas o resultado vai ser esse aí, não tenham dúvida disso. Vazou um documento esses dias, estava no Telegram, não sei até que ponto que ele é verdadeiro, mas eu acho que os números se aproximam. Diz que a Ucrânia já teria perdido mais de 190 mil militares nessa guerra. Eu não duvido, pela intensidade da artilharia que tem sido empregada ali, eu não duvido disso. E por algumas coisas que a gente está vendo também, a gente está vendo muita gente de idade no campo de batalha,
esses números são plausíveis. Mas você vê como é que a história se repete. Tem 15 anos essa charge. O que mudou? Não mudou nada. Vamos lá, o próximo. Esse é outro, é o Boric do Chile. Podem ver. A Greta, o Macron, o canadense lá, o Trudeau, o Zelensky, esse aí, é tudo cara novo. O Guaidó, aqueles aqui do Brasil que tem uma porrada, tem uma fornada deles agora. Eu falo sempre que desconfie do cara novo de terno bem cortado. Desconfia. Se você vê um cara de terno bem cortado, que fala só coisa que você gosta, toma cuidado, que aquilo ali é lobo em pele de cordeiro, gente. Olha, eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo em 2019. O Juan Guaidó, da Venezuela, pode passar o próximo aí, vamos ver se tem foto do Guaidó aí. Esse é o Guaidó. Esse é o Guaidó. O Juan Guaidó, ele foi fazer uma marcha na Venezuela para derrubar o governo. Quando ele começou essa marcha, todo mundo começou a soltar matéria no Brasil. Agora o governo venezuelano cai, agora... Eu lembro que eram 11 horas da manhã, está no YouTube, vocês acham, no canal Arte da Guerra. Eu falei, vai fracassar essa porcaria. Por quê? Porque eu não vi sequer um tenente e um sargento nessa marcha, gente. Se você não tiver apoio dos militares do movimento, você não vai derrubar o governo. Você não vai. Então, a gente chega à seguinte conclusão, esse movimento, esse cara é fake. Aí, um belo dia, um cara me escreveu do Paraná, foi depois que eu fiz esse vídeo, uma pessoa me escreveu do Paraná, falou, comandante, eu sou venezuelano, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O Guaidó, ele é igualzinho. Esses caras aqui, na época o Rodrigo Maia era o pichado da vez, né? Falei, igualzinho o Rodrigo Maia, ninguém gosta dele. Ninguém gosta, ele é completamente fake, ele só tem audiência porque a imprensa faz dele aquela mentiraiada aí. Mas se os militares, se o Maduro é impopular na Venezuela, isso aí é mais ainda. Vamos prosseguir. Mas é o terno bem cortado, tá? Vocês lembrem sempre disso. Bom, aí a gente começa aí começa a virar a cabeça de todo mundo, né? Porque quando começou a guerra da Ucrânia, a situação do petróleo ficou tão complicada. Olha como é que o mundo é louco, gente. É que a gente diz lá no interior de São Paulo, acho que aqui em Minas deve ter essa frase também. O mundo não gira, ele capota, né? Olha como é que o mundo é louco. Após a reunião com Maduro, Estados Unidos acena retirar embargos para a Venezuela substituir fornecimento de petróleo russo. Isso acho que não deu muito certo. Só que nós fizemos várias lives na época para explicar para as pessoas que é o seguinte, a Venezuela só é eixo do mal para a Europa e Estados Unidos até o momento que eles precisam de petróleo. O jogo é esse aí, gente. Eles foram pedir para todo mundo, pediram para o príncipe da Arábia Saudita, lá, o Mohammed bin Salman, ele mandou picar um jornalista em 2018, no consulado da Arábia Saudita na Turquia. Ele picou o jornalista. Picaram o cara, sumiram com o corpo dele. A imprensa americana massacrou o MBS, o Biden era vice-presidente na época, disse que isso era imperdoável. O Biden foi lá na Arábia Saudita pedir petróleo. O mundo funciona na base do interesse, gente. Então, essa polarização, essa briga que nós vemos aqui no Brasil, de esquerda, direita, fascista... Eu sou xingado das duas coisas, tá, na internet, do fascista ao comunista. Outro dia, um cara entrou lá no meu acho que foi no Instagram, no YouTube, no Telegram, não lembro bem. Você é um bolsominion comunista. Eu falei, cara, me explica isso, pelo amor de Deus. Agora você deu um nó na minha cabeça, que eu sou muito bem-humorado, eu brinco com o Coronel Sávio, a gente brinca muito com as pessoas. Eu falei, agora você tem que me explicar, como é que é isso aí, o bolsominion, como é que é o bolsominion comunista? Ele lê Marx, mas está de verde e amarelo, como é que é isso? Porque esse é que é o problema. É um mundo tão confuso, que as pessoas, se você começa a falar a verdade, elas não conseguem entender o que você é. Porque é um mundo muito confuso, gente. Como é que você vai... você fala, mas a Venezuela não era o eixo do mal, o Maduro não está prescrito, eles querem prender os generais, e de repente acontece isso. Vai uma delegação de alto nível na Venezuela. Faça o próximo para a gente, Alci. Olha só a declaração do Maduro. Gente, esse é o mundo que nós vivemos. Eu estava falando hoje com o Dr. Bessa, eu estava conversando com ele e falei, Bessa, essa história de esquerda e direita
ele é muito bom para ver as pessoas se pegarem na rua. Mas a regra do jogo é dinheiro. Se interessar para os Estados Unidos reabilitarem a Venezuela, eles vão reabilitar numa boa. Vão reabilitar numa boa. Prossegue. Aí é como é que fica. Bom, no Brasil nós também temos os Guaidó da vida, não vou citar quem é, tá? Só que é o seguinte, vocês começam a desconfiar muito quando sobe muito rápido, somente na política. Existe um vídeo de uma moça chamada Sarah Vivacqua. Sarah Vivacqua. Ela entrevista um agente da CIA chamado John Kiriakos. O Kiriakos, ele era agente de alto nível da CIA lá no Paquistão. Ele operou contra o Talibã. E ele fala, efetivamente, que houve uma participação enorme do Departamento de Justiça, de players do Departamento de Justiça, junto a autoridades brasileiras na Operação Lava Jato. Estava tudo infiltrado aquilo. Ele fala com todas as letras. Ele teve um problema depois com a CIA, ficou preso 3 anos numa prisão federal americana, e depois ele deu essa entrevista. Mas aí vocês começam a ver que é tudo que eles fabricam lá e conseguem fabricar aqui também. O problema do Brasil é que você não consegue. Não dá unidade nacional para um player desse chegar, porque o país é tão difuso, a gente é tão complexo, nós somos um povo assim tão... assim, cheio de minúcias. Exatamente, que não dá para ver. E se você vende essas coisas, o rapaz que toca piano lá, e nesses outros países aqui fica mais difícil. Aqui é muito complicado. Por isso que eles querem desmembrar o Brasil, tirar um pedaço, que aí fica mais fácil. Vamos ao próximo aí. Olha, essa foto é interessantíssima, viu, gente? Olha aqui, ó. Vamos lá. Preso, tem armas nucleares, empichada, quase derrubada, e esse aqui tem armas nucleares. Esse tem armas nucleares, esse tem armas nucleares, esse tem armas nucleares. Esse daqui já teve, abriu mão, a África do Sul abriu mão, essa daqui não tem. Gente, mas é a regra do jogo. A mesma coisa que fizeram com a Dilma, se o Bolsonaro cochilar, vão fazer com ele. Não tenham dúvida disso. O negócio não é se é Dilma, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro, quem quer que seja. O que não se quer aqui no Brasil é um governo forte. Isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Eu falo sempre, lá no canal, isso daí, é um discurso que eu uso todos os dias, o coronel sabe disso. Eu falo, gente, seja quem for o presidente o ano que vem, eu não vou ter atitude irresponsável de querer destruir um governo, porque eu sei onde isso vai dar. Eu não vou fazer trabalho de outros países aqui. Essa é a minha visão das coisas. Que seja quem for, que se brigue agora, que se tenha toda aquela disputa eleitoral, que faz parte, política é isso aí mesmo. Mas em janeiro um presidente toma posse. Eu não sei quem vai ser. Agora nós vamos começar a pensar em construir um país, gente. Porque o Zuma acabou na cadeia na África do Sul. Foi a mesma coisa. Quem prendeu ele foi o Supremo Tribunal Federal da África do Sul. O jogo é esse, pessoal. O jogo é esse. Derrubaram há pouco tempo atrás o primeiro-ministro do Paquistão. Ele se alinhou com a Rússia, derrubaram ele. O jogo é pesado, pessoal. O jogo é pesado. Não importa se o ano que vem quem vai ser o presidente, mas eles vão tentar derrubar de qualquer forma. Esses países, por acaso, formam os BRICS. De 2013 para cá, houve uma onda sucessiva de derrubadas de governos, porque o pessoal começou a ver que essa associação euroatlântica, Estados Unidos, Europa, essas organizações aí que nem a BlackRock, estão perdendo o controle. O que eles fizeram? Foram para cima. Aí prenderam o Zuma, derrubaram a Dilma. Não vou dizer se está certo ou se está errado, mas a verdade é uma só. Eles pegam um argumento, no caso do Bolsonaro, genocida. Aí vai, bate em cima, tenta Tribunal Penal Internacional, tenta tudo, até derrubar o cara. É triste, gente. Mas nós não podemos, de 4 em 4 anos, começar a reconstruir o país do zero. Nós não podemos fazer isso. De 4 em 4 anos, então, olha só. Derrubamos a Dilma, derrubamos o Collor, muito bem. Fernando Henrique conseguiu governar porque fez aqueles esquemas lá, o Lula também. Aí tentaram de tudo para derrubar o Bolsonaro. Fizeram de tudo. Nesses 4 anos. Vocês são testemunhas disso, não tem a menor dúvida. A ideia qual que é? A gente estava conversando hoje no café, exatamente isso.
Hoje você tem um presidente, qualquer presidente que seja, não é só o Bolsonaro, qualquer um, que é a rainha da Inglaterra, gente. Porque se ele tentar qualquer coisa, o STF vai e barra. O presidente não pode nomear um delegado hoje em dia. Está desse jeito. Por que a gente vota num presidente, então? Está uma bagunça. Essa que é a verdade. Nós estamos a presidência da República, a instituição presidência da República, ela está fragilizada ao ponto que ela não consegue atender os anseios dos 70 milhões de brasileiros, que 50, 60 milhões de brasileiros colocam o presidente lá. Então, a gente precisa de reformas. Eu não estou dizendo nem que eu não estou entrando na polarização, porque eu não gosto disso, de esquerda, de direita, mas a gente precisa criar mecanismos aqui no Brasil, de maneira que o presidente que entra, ele consiga governar, cara. Agora, se ele tiver que dividir a cadeira dele com o STF, que é o que está acontecendo, na prática está acontecendo isso, gente. Na prática está acontecendo isso. Então, vamos lá, o próximo. Mas esse é um alerta, porque vai acontecer outras vezes. Olha lá. Olha lá. País do BRICS. Prossegue. Ó, vocês assistam, eu vou deixar aí, essa palestra, ela vai ficar, já está salva no HD de vocês ali, tá? E quem quiser copia, pode transmitir, pode fazer o que vocês quiserem aí. Fica aí para vocês. Mas assistam esse filme, Máscaras da Revolução, o vídeo que a Ucrânia não quer que o mundo veja. Aqui tem a link para o Inter on Fire, também o Ukraine on Fire. Por que acontece? Esse vídeo aqui o YouTube tirou, tá? Só que um amigo meu colocou de novo. Pois vocês podem pegar lá, se vocês quiserem. Ou escrevam para a gente, vou deixar o e-mail aí, se inscrevam, a gente na medida do possível, vai respondendo aí. Mas você pega, ó, esse Winter on Fire é da Netflix. Você assiste o Winter on Fire, você acha que os homens que derrubaram o governo da Ucrânia em 2014, que as pessoas eram anjos. Aparece a Vitória Nuland, que veio pressionar o Bolsonaro aqui, distribuindo bolinhos para eles. Você fala, nossa, mas eram anjos. Porque a narrativa que foi vendida é essa. Esses caras mataram 150 policiais ucranianos, gente. Eles tinham até retroescavadeira, aparece no documentário, retroescavadeira. Os rebeldes tinham retroescavadeira para ir para cima da polícia. Quem deu esse dinheiro? Injetaram mais de 5 bilhões de dólares para derrubar o governo da Ucrânia. O que eles querem, aí deu essa confusão toda, né? Isso começa lá em 2013, 2014. 2014 o Putin invade a Crimeia, pega uma parte do Donbass também, nós temos essa situação aí. Mas quem assiste o Winter on Fire e o Ukraine on Fire, esse é do Oliver Stone, vocês vão achar que são duas situações diferentes. Não, os dois filmes abordam o mesmo caso. É aquele problema que eu mostrei lá para vocês, do atirador de elite e da situação real do Iraque. Eu estou falando tudo isso porque isso que eu estou mostrando, essas duas abordagens da Ucrânia, estão acontecendo com o Brasil lá fora. Eles vendem o Brasil como se nós fôssemos queimadores. Eles devem achar o seguinte, que a gente fica o dia inteiro queimando floresta. A imagem que é vendida lá, você pega a Deutsche Welle, que é a campeã em sacanear o Brasil, uma rede alemã, ela é campeã em sacanear o Brasil. Ela fica o dia inteiro fazendo vídeos, dizendo que a Amazônia está acabando, que existe uma variante da Covid que surgiu da Amazônia em função de queimada. Onde eles tiram esses dados, eu não sei. Eu gostaria de confrontar essas pessoas num debate. Porque eu ia falar, de onde você tira isso? Qual o estudo científico que você usou para isso? Qual é a qualificação dos cientistas que fizeram esse estudo? Quem financia esses cientistas? É isso que a gente tem que começar a perguntar. É isso que a gente tem que começar a perguntar, pessoal. Vamos lá, o próximo aí. Ó, olha aí, ó. Olha os rebeldes bonzinhos. Tem até retroescavadeira. Bonzinhos. Foram vendidos como democrata. Mataram 150 policiais na Ucrânia. Essa mulher que veio aqui, a Vitória Nuland, que deu entrevista na CNN, que falou que o sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo, ela estava lá na Ucrânia nessa época. Ela ajudou a derrubar o governo. Os personagens, gente, eles se repetem. Quando ela apareceu, porque para a maior parte das pessoas, a Vitória Nuland era mais uma personagem americana que vinha visitar o Brasil. Para quem estuda Ucrânia, a hora que essa mulher veio aqui, a gente ficou de cabelo em pé. Porque essa mulher colocou a Ucrânia em guerra mesmo. Tem vídeo no YouTube dizendo que ela escolheu o primeiro-ministro da Ucrânia. O pessoal acha que essa guerra da Ucrânia começou em 2022. Desde 2014 está morrendo gente lá. Prossegue. Obrigado, Alci. Olha, é isso que eu não quero, gente. Isso não pode se repetir. São todos brasileiros.
São todos. Está certo que algumas pessoas podem ter uma visão equivocada do mundo, mas isso aqui foi feito na Ucrânia. Isso aqui foi feito no Sudão. Isso aqui foi feito na Bósnia, na Sérvia. Eles fazem isso, jogam dinheiro de um lado, jogam dinheiro do outro, criam times, um time vai para cima do outro, e a gente, qual é a consequência disso? É ingovernabilidade. Hoje o Brasil está ingovernável. Eu fiz um Twitter, quando que foi? Foi hoje, falando de união, falando de liderança, falando de pautas construtivas. Daí a pouco, nós temos um Telegram no canal, tem 31 mil inscritos. Daí a pouco eu entrei lá e já estavam se matando. Eu falei, gente, mas eu acabei de falar em união no Twitter, né? Acabei de falar em construção, em projetos, em construir um país, em conversar. E vocês já estão nesse fla-flu aí. É impressionante. Eu falo, gente, vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês. Daqui, nós estamos em agosto, daqui a 5 meses, assume um presidente. Pode ser o Bolsonaro, dobrar o mandato. É uma coisa. Pode ser o Lula, pode ser o Ciro. Agora, eu quero saber o seguinte, quem perder a eleição vai querer parar o país por causa disso? É isso. Nós vamos parar o país. Vamos esperar 4 anos para entrar o presidente. Não, esse presidente eu não quero. Esse eu não quero. Eu vou esperar 4 anos. Outro dia um cara falou assim para mim, não, comandante, porque essa situação não dá. Eu falei, então tá bom, cara, vamos esperar mais 4 anos, né? Se a gente estiver vivo aqui, porque daqui a 4 anos tem eleição, mas se você e eu vamos estar aqui, é o Criador que decide. Gente, o que nós temos é o agora. Não tem outra saída, é o agora. Tem que sentar e conversar. Porque o tempo vai passar. O Brasil perdeu muito tempo. O Brasil eu vou mostrar uma foto para vocês no final da palestra. Vocês vão ver quanto tempo o Brasil perdeu nessa vida. Vamos prosseguir aí. Ó, olha aqui, ó. Mesma coisa, estão tentando dividir a Nigéria também. Sabe por quê, gente, que eles tentam? Pelo seguinte, por aquilo que eu mostrei para vocês lá. Quando você tem um país pequeno, você bota quem você quiser lá. Aí você pega o cara do terno bem cortado, ele chega com aquele discurso bonitinho, etc. Você coloca num país que no Brasil você não consegue, cara. Você não consegue, porque como é que você vai fazer? Esses candidatos são fabricados. O Zelensky, o Guaidó, essa turma toda. Como é que você vai fabricar um cara no Brasil que serve para o Rio Grande do Sul, mas não serve para Natal, lá para cima? É muito difícil. Então, o que se quer é exatamente isso, é dividir o país. Se quer dividir os países, essa que é a verdade. Eles querem tirar um pedaço do Brasil de qualquer forma. Ontem eu recebi um Twitter de um pessoal que já está propondo a divisão da Amazônia, fazer um país à parte lá. Impressionante isso. Pode prosseguir, Alci? Obrigado. Ó, olha aí, ó. O Mendonça Exit. 1/3 em Mendonça apoiaria a separação da Argentina. Isso aí tem a dinastia Rothschild, que tem propriedades lá. Eles querem criar um país lá também, cara. Então, como é que você faz? Você corta o crédito internacional para a Argentina, o país fica numa situação muito difícil, né? As pessoas ficam descontentes, elas aceitam qualquer solução de desespero, que é o caso. Eu estou falando isso, gente, porque está se tentando criar no Brasil uma divisão muito grande que pode levar o país a uma fragmentação. Isso é um medo muito grande que a gente tem. Até as próprias Forças Armadas têm medo disso. Vamos prosseguir. Olha aí, ó. Você vai lá, você fala, você coloca esse argumento no Google. A internacionalização da floresta amazônica, ali, ó. 1.150.000 resultados. Artigos acadêmicos sobre internacionalização da floresta amazônica. De quem é a floresta tropical da Amazônia? Matéria do New York Times. Está na cara, 1.150.000 resultados, gente. Isso aqui não é brincadeira. Pode prosseguir. Ó, esse aqui é o almirante James Stavridis, né? Esse é o almirante James Stavridis. Esse homem, ele é almirante de 4 estrelas da US Navy e ele foi comandante da OTAN. E ele escreveu um artigo onde ele diz com todas as letras que a Amazônia, o manejo brasileiro da Amazônia é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. É uma ameaça. O ano passado, dia 13 de dezembro de 2021, foi votado na Assembleia Geral da ONU uma proposta do Níger e da Irlanda
associando mudança climática à segurança internacional. A proposta já estava aprovada. O país que vetou isso foi a Rússia. A Rússia salvou a pele do Brasil. Porque isso aí ia servir de pretexto para, no futuro, o pessoal intervir aqui. E agora, esse ano, estão apresentando de novo. Então, isso aí na teoria da conspiração, né? Existe. Se você fizer uma pesquisa, você vai achar isso daí. Prossegue. Olha lá. Ó. James Stavridis, a queima de floresta no Brasil ameaça a segurança dos Estados Unidos. Isso dito por um almirante, isso é de 2019, não é longe não, tá? Que foi comandante da OTAN, gente. Se ele, que é almirante, top da cadeia alimentar das Forças Armadas Americanas, né, pensa assim, é porque muita gente está pensando a mesma coisa. Então é bom abrir o olho, né? E a gente não tem armas nucleares, tá? Aí você cai naquela foto que eu mostrei lá atrás. Vamos lá, prossegue. Ó, presidente Macron, é o típico, né? O terno bem cortado. Eles têm todos a mesma cara. Defendeu a criação do Estatuto Internacional para a Amazônia. Prossegue. Ó, o Brasil tem que aceitar soberania parcial sobre a Amazônia, François Mitterrand. O Brasil tem que delegar parte de seus direitos, Mikhail Gorbachev. Esse cara aí não vale nada. Somente ninguém na Rússia gosta do Gorbachev. Eu não conheço, eu converso muito com o pessoal da Rússia, eu não vi ninguém até agora que gosta dele. Só a imprensa globalista aí que, olha aqui, ó, somente a internacionalização poderá salvar a Amazônia. Olha aqui, ó, a Amazônia tem que ser intocável porque é suprimento de floresta da humanidade. Congresso de ambientalistas alemães. Pode prosseguir. Então, ó, esse aqui é o Biden, ele falou na campanha, que o Biden não dá para levar ele a sério, né, gente? O Biden é uma piada, né? Mas é uma piada nuclear, né? Ele falou que ele ia dar 20 bilhões de dólares e o Brasil que se virasse para salvar a Amazônia. Mas o Biden é uma... Só que, na verdade, vocês têm que olhar o Joe Biden não como o atual presidente dos Estados Unidos, mas é um homem típico do establishment. Ele está na política americana há mais de quase 50 anos. Quase 50 anos, foi vice-presidente do Obama, está lá no Senado faz 200 anos aí. É o típico. Tem interesses em corporações na Ucrânia e por aí vai. Esse cara aí, na verdade, ele é apenas um representante de uma casta, né, de bilionários americanos aí que tem negócio no mundo inteiro. Vamos lá, o próximo. Olha, esse é do New York Times. Quem possui a Amazônia? Quem é o dono da Amazônia? Prossegue. E aí a gente vai, né? Por que enfraquecer a PM e as Forças Armadas? Porque a partir do momento... aí eu vou contar uma história pessoal, uma história de vida, né? Eu entrei para as Forças Armadas há 40 anos atrás, 1983. Quando eu era cadete da Escola de Cadetes em Campinas, eu escutava, né? Eu lembro que eu ganhei uma revista, naquela época eu nunca podia pensar que ia ser oficial da Marinha um dia. Falando do submarino nuclear, 40 anos atrás. Hoje, eu sou comandante da reserva. 40 anos atrás eu vi a história do submarino nuclear. Hoje eu sou comandante da reserva, minha turma já é almirante, minha turma do Exército é general de divisão, e eu não vi esse submarino. Uma vez eu fui entrevistar um senador, eu falei para ele, senador, eu como oficial, eu vi o projeto das fragatas Niterói morrer, eu vi dos submarinos IKL morrer, eu vi a corveta Barroso morrer, eu vi 2 porta-aviões morrerem, e se der bobeira, a fragata classe Tamandaré agora vai morrer, o submarino nuclear também. Porque aí você fala, é culpa da Marinha? De forma alguma. Não tem dinheiro. De ano para ano eles cortam o orçamento. Eu recomendaria aos senhores, eu estou para trazer ela deu uma palestra muito boa nesse domingo, a professora Maria Lúcia Fatorelli, porque ela dá palestras excelentes sobre contas públicas, sobre a dívida pública. E você vê a Maria Lúcia Fatorelli falar, você entende por que não sobra dinheiro, pessoal. Mas, na verdade, é intencional. Esse dinheiro vai todo lá para fora, exatamente para isso. Eles precisam ter forças armadas, né, apequenadas, emasculadas, enfraquecidas, para poder fazer tudo isso. Para minha tristeza, falei para vocês que essa noite eu dormi mal aí,
dia 15, infelizmente, o governo Bolsonaro promulgou uma legislação ratificando o Tratado do Controle de Armas com a ONU. Na prática, eu estou esperando até, hoje não deu, mas amanhã eu vou fazer o trabalho disso. Na prática, o que nós estamos fazendo é passar o nosso controle da venda de armas de guerra, aviões, obuseiros, foguetes, para a ONU. Porque você tem que comunicar tudo que você vendeu. Tudo, na prática, é um controle da ONU. Agora, tá certo, vai. O acordo foi firmado em 2018, quando ainda era o governo Temer. Mas nós não deveríamos ter ratificado isso, gente. Nós ratificamos o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, esse está para ser ratificado, o Tratado de Limitação de Mísseis de Longo Alcance. Nós não podemos vender mísseis com mais de 300 km. Os Estados Unidos vendem o que ele quer no mundo inteiro. Nós quase ratificamos os tratados de bombas cluster. Só não foi para frente porque o deputado Luiz Felipe me alertou, nós temos uma campanha pesada nos canais, derrubamos isso na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E agora assinamos essa porcaria. Então, quer dizer, eu pergunto o seguinte, o que nós estamos ganhando assinando esses tratados? O que a gente ganha com isso? Amanhã eu estou esperando, chegar em casa amanhã, eu vou descer o cajado, falar, mas vem cá, o que nós estamos ganhando com isso aí? Isso independente de quem é o governo, gente. Isso independente. As lambanças começaram em 1968, no governo Costa e Silva, quando se assinou o Tlatelolco. Depois vem o Ulisses Guimarães, coloca aquela causa imbecil na Constituição de 1988, do uso de energia nuclear para fins pacíficos. Aí vem o senhor Fernando Collor de Mello e fecha a base de teste da Força Aérea na Serra do Cachimbo. Né? Depois vem o senhor Fernando Henrique Cardoso e assina o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Aí o senhor Temer assina o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. E agora, infelizmente, o Bolsonaro promulgou esse tratado de controle de armas. Quer dizer, nós mesmos... Vamos colocando, gente. É um fato. Nós mesmos assinamos isso, gente. Nós mesmos estamos assinando essas coisas. O próximo. Esse livro é muito bom, do professor Lourenço Carrasco, O Complô para Aniquilar as Forças Armadas e as Nações da Iberoamérica. Esse livro é excelente, porque ele mostra o que acontece realmente. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que não é, gente, não é à toa, a coisa não é à toa. A Argentina tinha, no final dos anos 80, um projeto maravilhoso, acho que era o melhor projeto aeroespacial da América do Sul, que era o míssil Condor, era um míssil de longo alcance, acho que financiado pela Arábia Saudita. Fizeram o diabo para esse míssil morrer. O míssil Condor argentino. Fizeram o diabo. A Engesa no Brasil quebrou, a Vibraz está mal das pernas. Isso não é por acaso, gente. Isso não é por acaso. Vamos lá, o próximo. Os desafios brasileiros, né? Vamos aí. Ó, essa foto aqui que eu queria mostrar, como nós estamos perdendo tempo. Isso aqui pouca gente vai conseguir associar o nome à figura. É o Eduardo Suplicy, que hoje é candidato, acho que é deputado de São Paulo. O Eduardo Suplicy, essa foto é de 1976, gente. Ele nem era deputado, nem era político. Eu peguei essa foto por acaso, é ele, mas podia ser outra pessoa. Mas essa foto é só como uma referência. Em 76, o Brasil reatou relações diplomáticas com a China comunista, no governo Geisel, de 1975. Em 76... o Geisel teve uma visão fora de série na época. Em 76, o Suplicy foi visitar a China. Olha como o povo é pobre, naquela época. Olha como o povo era pobre. Nesse ano, em 76, 46 anos atrás, a China tinha um PIB que era metade do PIB brasileiro. É incrível isso, né? Em 1976, a China comunista tinha um PIB que era metade do PIB brasileiro. Passados 46 anos, o PIB chinês é 8 vezes o PIB brasileiro. Essa foto está aí, essa foto é uma testemunha da história. Ela não existia na internet. Eu ganhei um livro dessa época, fotografei, é do Ricardo Muilaert, esse livro, e eu fiz essa foto, eu uso sempre para a gente pensar.
Essa foto, ela não diz, é assim, eu não estou apontando o caminho, mas eu estou levantando que, olha só, aconteceu isso em 40 anos. E aí, o que nós vamos fazer daqui para frente? Daqui a 45 anos, a China vai ter um PIB 30 vezes o do Brasil, é isso? 40 vezes? Eu não sei. Aí, em alguma coisa, nós erramos, gente. Nós estamos perdendo muito tempo. Essa polarização, essa brigaiada, não leva a gente a nada. Nós não estamos chegando em lugar nenhum. As questões cruciais do Brasil, a reindustrialização, o nacionalismo, né? O surgimento das Forças Armadas, a soberania, não estão sendo discutidos. Nós estamos discutindo porcaria. Nós estamos discutindo porcaria no Brasil que não vai nos levar a nada. Essa foto é icônica. Era metade do PIB brasileiro, gente. Hoje é 8 vezes maior. Então é um alerta. É um alerta. Eles não estão perdendo tempo, gente. Olha quantos quilômetros de ferrovia o Brasil constrói por ano. E olha quantos a China constrói. Aí, quando você conta essa história que você está falando do atraso, o cara fala, mas você quer transformar o Brasil num comunismo. Não, meu amigo, eu estou querendo dizer para você que nós precisamos de reformas. Eu não estou dizendo que a gente deva adotar o modelo chinês, que eu acho impossível. Eu acho impossível outro país tentar emular o modelo chinês. Aquilo só funciona para a China. Só funciona para a China. Só que, se nós acharmos que nós estamos no paraíso, a gente vai acabar no purgatório. Outro dia, aí vem aquela, né? Ah, não, mas a China consegue isso porque lá o trabalho é escravo, lorota. O trabalhador chinês já ganha mais que o trabalhador brasileiro. Ele já é mais caro que o trabalhador brasileiro. Isso é lorota. Isso é mentira. Esse argumento não funciona mais. Os fatores são outros. Alguns desses fatores nós não conseguimos emular. Mas nós vamos ter que achar o nosso caminho para o desenvolvimento, pessoal, porque nós vamos ficar para trás. Isso aqui vai ficar um fazendão para alimentar esses caras. Essa aqui é a verdade. Não dava para imaginar. A China naquela época todo mundo usava a mesma roupa. Mas era muito pobre. Quem já leu livros daquela época, as coisas, eles eram muito pobres mesmo. A China era muito pobre. Eu tenho um amigo, ele foi oficial da Marinha Mercante, eles foram fazer um serviço, não sei se em Xangai, não sei que cidade, o navio encostou lá e vieram 3 fiscais da alfândega chinesa, um vigiava 2, né? E eles só queriam comer, cara. Isso foi nos anos 80, eles só queriam saber de comer. E viraram o jogo. Então a gente tem que começar a olhar, né? Vamos lá ao próximo. A sociedade precisa receber mais informações, gente. A sociedade está carente de informações. Porque eu acho que esse jogo que existe, polarização do Brasil, ele é intencional. Bom, vamos acelerar agora aí. Já passou de 1 hora já, né? Sim. Tá, então vamos acelerar aí. Palestra boa essa daí, aquela que passa do horário. Vamos lá. Pode passar o próximo, se é necessário envolver o Congresso, eu não tenho a menor... Eu falo sempre para o pessoal do Arte da Guerra. A arena de combate das Forças Armadas é o Congresso Nacional. A gente precisa ganhar o coração dos congressistas. A pauta de defesa e soberania tem que estar no Congresso para não acontecer isso que aconteceu agora, dia 15. Próximo. Aí a gente fez uma pesquisa outro dia, para você ver como é que a credibilidade dos jornais está em baixa. Tá? É interessante. Como eles perderam credibilidade. Pode passar. Vê o vídeo 4 para a gente aí, que é curtinho.
desculpe a crueza como eu apresento os fatos para vocês, gente. Mas eu estou dando um panorama do que está acontecendo com o mundo, do que já aconteceu com o Brasil e do que está vindo por aí. Né? Eu sei que essas coisas... Vamos à nossa conclusão, pode passar o próximo aí. Isso aí é a equipe que eu tinha na diretoria de sistema de armas, eu falo sempre isso, que nenhum de nós é tão bom quanto todos juntos. Foram as duas melhores pessoas com que eu trabalhei, 2 suboficiais fora de série. Esse aqui, ele era especialista em obras e instalações, era um pedreiro da Marinha. Aí ele veio trabalhar comigo com aviação, o cara nunca tinha visto nada de aviação na Marinha. Meu chefe falou, você tem certeza que você vai conseguir? Eu falei, deixa comigo. Eu falei para ele, eu confio em você, cara, vamos correr essa coisa junto. E ele conseguiu, foi um dos melhores auxiliares que eu tive na minha carreira. Ao próximo aí. Bom, gente, então eu quero agradecer a oportunidade, desculpa a veemência, a crueza com que eu apresento os fatos, mas eu amo muito esse país, amo mesmo, e eu acho que se a gente não der um sacudir as pessoas, falar, olha o que está acontecendo, não der um banho de água fria nelas, não vamos chegar em lugar nenhum. Tá? Então, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa, desculpa eu ter me estendido no tempo. Aí tem pode deixar os contatos na tela para o pessoal? Assim, faz esse favor para mim. Tem a próxima aí, isso, aí tem todos os contatos. Tá? E eu espero, dentro do possível, ajudar as senhoras e senhores. Nosso objetivo é servir o Brasil sempre com responsabilidade, compromisso e fé nesse país maravilhoso. Muito obrigado. Comandante, na sequência dos trabalhos dessa noite, nós temos agora um intervalo de 10 minutos, se o senhor assim o permitir, né? Após nós retornarmos com as perguntas. Eu solicito a gentileza do nosso vice-delegado, em 10 minutos, fazer solicitação por retorno, por favor. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o adesguiano Samuel Weiner, que a partir desse momento assume a condução da fase dos debates. Comandante, por gentileza. Antes do coordenador dos debates assumir de forma definitiva, por gentileza, considerando o horário, nós vamos fazer perguntas, por gentileza, muito objetivas, sem a réplica, por gentileza, ok? E se quiser continuar, depois manda as perguntas para o comandante e ele responde de uma forma mais direta. Ok? Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Seguindo os preceitos ESG e ADESG, eu me apresento, Samuel Weiner, concursado público e advogado especialista em direito público, adesguiano do CEP 2021, líder do Grupo 3 Suassuna. Neste momento, em nome de toda a diretoria, gostaria de fazer um agradecimento ao comandante Farinazzo. E também alertá-lo que, no ano passado, eu estava aqui, como um dos estagiários, vendo a sua ilustre palestra. E que, neste ano, de forma virtual, também na ADESG São Paulo. Então, sou um profícuo seguidor do senhor e gostaria de dizer a todos que este é um dos maiores patriotas existentes aqui no nosso país, em atuação, principalmente. Gostaria de agradecer mais uma vez em nome de toda a diretoria, principalmente do delegado ausente Antônio José Bessa Ferreira e do vice-delegado Antônio Cícero Perissari. Antes de chamar o primeiro palestrante, eu gostaria de alertar quanto a alguns preceitos que a ESG ordena a todas as suas ADESGs. Todo estagiário, ao fazer o seu pronunciamento, deve se apresentar, falar o CEP e a sua profissão. E sempre lembrando que o primeiro estagiário, somente o primeiro, será o responsável pelo agradecimento em nome da turma. Dito isto, gostaria de chamar o estagiário Kleber Ramos, do Grupo 3. Com licença, comandante, me apresento como filho de veterano da Marinha do Brasil, Marinha de Guerra. É um prazer, uma satisfação honrosa poder estar aqui com o senhor, major militarizado da capelania Unicev, e também, em nome da turma General Heleno, quero fazer aqui minhas considerações e agradecimento, parabenizando, né, por essa excelente palestra,
Como capelão, Salmo 144, né, que o Senhor adestra as nossas mãos para a guerra, a arte da guerra, a de Sumos Brasil. Estagiário Kleber Renato, CEP 2022. Comandante, diante do pressuposto da nossa Amazônia, foi muito comentado, né, do atual cenário, da conjuntura, qual a estratégia, na visão do senhor, deve ser implementado para evitar as perdas das nossas riquezas, haja vista que, como diz aqui os demais palestrantes, usando aqui um termo rústico, né, nós somos a bola da vez. Bom, Kleber, muito obrigado pela pergunta. Eu vou ser assim, bem resumido, né, por causa do horário das senhoras e dos senhores, mas eu acho que nós perdemos muito tempo nas últimas décadas. Eu já falei da série de acordos que nós assinamos. Eu achava que, pelo menos, nós tínhamos parado, né, de assinar esses acordos. Para minha surpresa, infelizmente, 48 horas atrás, assinamos outro. Eu acho assim, o Brasil... Porque a estratégia para tomar a Amazônia, ela não é militar. Ninguém é louco de entrar no inferno verde daquele e despejar a tropa ali. Você não vai durar muito tempo lá. Não é isso que se quer. Você tem várias estratégias. Você tem a passaportização, que eu já falei, que está se estudando isso. Você cria uma nação ali, Yanomami declara a independência dela, não vai faltar país para aprovar na ONU. Tem os países puppets aí que vão aprovar. Teve o caso do Sudão, dividiram o Sudão em dois recentemente. O Sudão foi dividido em dois. Essa é uma técnica. Você tem outra técnica também, as sanções. O Brasil, ele não suporta um arcabouço de sanções no padrão que foi feito contra a Rússia. Por quê? Porque a Rússia, por exemplo, ela nacionalizou o petróleo russo é estatal. Então, eles ditam o preço. O nosso petróleo, não. A Petrobras, por ter ações na Bolsa Americana, a gente fica ao sabor do mercado internacional. A gente não tem condição de fazer o que a Rússia fez. Nós não temos nem estrutura econômica, nem estrutura militar. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, começou uma bateção de tambores em Washington e na Europa para se fazer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. A exemplo do que foi feito no Kosovo, no Iraque, na Líbia, etc. Só que você não faz uma zona de exclusão aérea em cima de um país que tem 7.000 ogivas nucleares. É loucura isso. Você não vai fazer. Você vai ser pulverizado. Então, eles precisavam deixar a Rússia fazer o que ela queria fazer na Ucrânia. Essa é uma outra coisa que eles podem fazer com o Brasil um dia, criar uma zona de exclusão aérea em cima da Amazônia. Eles podem fazer. Eles têm arcabouço militar para isso. Uma outra, então, você tem a passaportização, você tem as sanções, você tem a zona de exclusão aérea, e uma outra coisa também que é a mais fácil, a mais barata para você acabar com um país que nem o Brasil. Você acaba com o nosso país em 3 meses. O bloqueio dos portos. Você tem plenas condições de fazer um bloqueio dos portos. Você fecha um bloqueio naval em Rio de Janeiro, Paranaguá, Tubarão, Salvador, Santos, acabou o Brasil. O que a gente vai fazer? A gente não consegue mais escoar a nossa produção? Acabou o Brasil. E nós não temos, nenhum desses casos que eu citei para vocês, nós não temos condições de lidar com as sanções, nós não temos condições de lidar com uma zona de exclusão aérea, nós não temos condições de lidar com um bloqueio naval. Eu vou ser sincero, hoje eu acho muito difícil, se esse pessoal vir, eu acho muito difícil a gente lidar com essa situação. A única saída que eu vejo é um movimento nacional, suprapartidário, suprideológico, um movimento nacionalista, que crie uma sociedade consciente e hostil a esses tipos de movimentos, a exemplo do que foi feito em outros países que se libertaram disso. Mas eu não vejo nem lideranças para isso, nem vontade. Então, eu vou dizer, eu não vou dourar a pílula para vocês, não. Acho a situação bastante difícil. A nossa sorte é que Deus é brasileiro. Eu acho que esses movimentos contra a Amazônia iam começar já. Só que o Putin criou uma desordem tão grande com a invasão da Ucrânia que esses países que cobiçam a Amazônia não estão tendo tempo para pensar na gente. Eles não estão tendo tempo, essa que é a verdade. Eles estão com um urso furioso no quintal deles, aí, que eles não sabem lidar. Um país com
a maior potência militar, a maior potência nuclear do planeta, com um exército monstruoso, mordendo a Ucrânia, eles não têm. Então, no momento, eles não têm muito o que fazer com a gente. Mas a guerra da Ucrânia não vai durar para sempre, tá, pessoal? Então, eu acho o seguinte: a única saída é um movimento nacionalista, porque a gente perdeu, volto a dizer, perdemos muito tempo nisso. Tá, Kleber? Espero que. Eu sei que a minha resposta ela pode ser um pouco decepcionante para você, mas é a mais sincera que eu posso te dar. Ok, comandante, obrigado. Obrigado, estagiário Kleber. Chamamos agora o estagiário do Grupo 2, João Ferreira. Boa noite, comandante. Meu nome é João Ferreira Domingues, CEP 2022, turma General Heleno, eu sou advogado. E eu vou fazer um pequeno paralelo. Nós tivemos a oportunidade aqui no CEP de ter grandes palestras. Semana passada tivemos com a doutora Ângela Ganda, e ela falava sobre o problema político que estamos atravessando. E ela nos contou uma metáfora que me ficou na memória agora, e ela vai dar o suporte para a pergunta que eu quero lhe fazer. Ela apresentava como solução de que nós temos que gritar, gritar e gritar. Ou seja, a metáfora é de que passageiros iam entrando dentro do avião e chegava um piloto cego para conduzir o avião. Subia um copiloto cego para conduzir o avião, ele saía planando. No que ele estava planando, o povo assustado, todo cego, né, começava a gritar, né, gritar, 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 e eles levantavam o voo. Automaticamente, um virou para o outro e falou: um dia que eles não gritarem, a gente não vai saber que é a hora de levantar voo. Ela falava sobre os problemas internos, e o senhor não trouxe o panorama geopolítico. E minha pergunta é bem simples. Tá? O que nós, brasileiros comuns, podemos fazer, tá, para tirar, né, das garras dessas campanhas internacionais de internacionalização que temos sido vítimas? Muito obrigado pela pergunta, senhor João. Eu penso da seguinte forma, né? Na verdade, a resposta que eu vou dar para o senhor é complemento da resposta para o Kleber. Nós precisamos de um movimento suprapartidário. O movimento tem que ser suprapartidário, gente. Por que eu estou falando isso? Eu converso com todos os espectros políticos. Eu tenho amigos desde o PCO, ao PTB, ao PDT, ao PT. Eu converso com todo mundo. Eu não tenho problema, não vejo problema em conversar com ninguém. Eu falo sempre isso. Se for um diálogo aberto, franco, a gente conversa. E eu desconfio muito de quem não quer conversa. Agora, eu penso assim. Outro dia eu estava falando com um pessoal do espectro da direita. Eu falei: meu amigo, você tem que olhar uma coisa. Se você garantir para mim que só com os partidários da direita no Brasil você consegue tomar o poder e governar esse país, então eu vou te dizer, vai em frente. Se você garantir para mim, não, eu consigo, a gente consegue, eu acho que você não vai conseguir. Estou falando de uma maneira bem franca para vocês. Do jeito que a coisa está montada hoje em dia, o Fernando Henrique governou com o Centrão, Lula governou com o Centrão, Bolsonaro governou com o Centrão. Ou se faz a Dilma não conseguiu governar com o Centrão, caiu. Ou se faz uma reforma partidária, uma reforma eleitoral no Brasil, vai ser sempre isso daí. Agora, o problema é que ninguém quer fazer essas reformas. Muita gente vai perder, quem ganharia é o público. Nós precisamos de um movimento, gente. Esse movimento, ele não vai vir dos partidos políticos que têm fundos eleitorais, fundos partidários, fundos eleitorais milionários, e não quer ele abrir mão disso. Esse movimento tem que vir das senhoras e dos senhores, tem que vir do povo. Da maçonaria, das ADESGs da vida, das entidades sindicais, tá, dos clubes, quem quer que seja, mas juntar todo mundo. E vocês têm que pegar, gente, o pessoal do outro lado, que quer conversar, que também está descontente com a situação. Porque eu vejo, por exemplo, STF. Todo mundo tem pendência com o STF. Todo mundo tem algum... O senhor é advogado, o senhor deve ouvir muita conversa por aí, né? O que acontece? Nós só vamos levar o STF para o lugar correto dele com uma reforma constitucional. Outro dia eu ouvi alguém falando, não, mas não é a hora agora de fazer uma reforma. Então tá, meu amigo, então você vai ter que deixar as coisas do jeito que estão. Você vai precisar deixar as coisas do jeito que estão, porque ou se faz uma reforma,
vai continuar isso daí. O STF, ele se assambarcou de um poder que não é dele, essa aqui é a verdade, gostou, e nós temos uma regra na vida da natureza humana que ela não tem, assim, vamos dizer, exceção, que é ninguém quer perder poder, pessoal. A partir do momento que você deu um poder para uma pessoa, você não tira mais. O cara, ele tem aquele direito, ele vai brigar com unhas e dentes. Então, para devolver o STF para o tamanho dele, né, vai ser necessário uma união nacional. Agora, a gente não vê isso. E o que eu vejo, é o que eu falei para o senhor, a gente prega um discurso de união. Um discurso de união. Eu sou chamado de tudo na internet. Comunista, fascista, melancia, nazista, tem tudo. Né? Eu falo, bom, se está todo mundo malhando, das duas uma, ou eu sou um Judas, ou alguma coisa de certo a gente deve ter. Né? Agora, eu só vejo essa saída, a União Nacional, porque essa bagunça que o senhor vê aqui interessa. Isso interessa e muito. No Oriente Médio as coisas funcionam assim. Você joga xiitas contra sunitas e você nunca consegue ter um país ali que progride. Isso era feito na África. Você pegava na Nigéria, e Yorubás e Fulá, sei lá, e Biafrense, etc., colocava tudo no mesmo território e o pau quebrava e os ingleses reinavam. É isso que está acontecendo no Brasil hoje, é o puro dividir para governar. É isso que fizeram na Ucrânia, o dividir para governar. Agora, a gente precisa de uma união nacional. Só vai haver união nacional, gente, com diálogo, com debate. Eu falo sempre isso, eu acho que quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ele deveria ter feito um movimento suprapartidário para conseguir uma governabilidade. Eu acho que, para mim, foi o grande erro que ele teve lá atrás. Ele precisaria ter feito um movimento, chamado o pessoal do outro espectro, que dá para conversar, falando, nós vamos fazer um movimento agora, né? A exemplo do que foi feito aí da concertação do Chile, ou o Pacto de Moncloa da Espanha, e fazer uma coisa que levasse o Brasil para frente. Nós continuamos divididos. E eu não vou dizer que a responsabilidade da divisão é de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, quem quer que seja. Eu não estou dizendo que não é nem de um nem de outro. Só que vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar e falar, não, agora a gente vai achar um denominador comum e ir para cima disso. O que eu peço, gente, para vocês é o seguinte, procurem ouvir as pessoas de bem, as pessoas que querem realmente o progresso do Brasil. Porque eu falo sempre, João, eu vi uma história uma vez, eu estava no cafezinho e eu vi um casal discutindo por política. Aquilo me deixou muito triste. Um casal, duas pessoas que se amam, que se gostam, que escolheram fazer uma vida juntos, e, de repente, se pegando aí por causa de coisas que vão passar. Tudo isso, gente, vai passar. O Samuel Weiner, você me lembrou um personagem histórico. Você conhece o seu homônimo, né? Se nasceu na Bessarabia, se nasceu aquela coisa toda. Foi-se o Getúlio, foi-se o Lacerda, foi-se o Samuel Weiner. Tudo passa, isso tudo vai passar. O que fica é o Brasil. Agora, nós estamos num momento terrível da história nacional, que é necessário união, é necessário um futuro comum. E a gente só vai conseguir fazer esse futuro, gente, com a união de todos. Eu sei do seguinte, você vai falar, Robson, isso é impossível, mas é a única coisa que dá para fazer. Outro dia uma pessoa falou, não, mas eu não quero papo com a esquerda. Eu falei, então você experimenta outra coisa, que é a guerra civil. Porque do jeito que a gente está, né, do jeito que os ânimos estão acirrados, já a gente vai ter um problema aí, gente. Já nós vamos ter um problema. E a imprensa pondo fogo. Em vez dela apagar, ela vai pôr fogo. Tem uma briga qualquer de trânsito, já se quer dizer que um é petista, outro é bolsonarista, e que eles se pegaram por causa disso, quando na verdade não tem nada a ver. Nada a ver. O cara, às vezes, deu um tiro, um tapa no outro, porque teve um dia ruim, mas a imprensa não, ela quer fazer essa divisão. Nós não podemos cair nessa. Nós temos que demonstrar que o nosso amor ao país é maior que isso tudo. Tá? Agora, eu vou dizer para o senhor, vai ser difícil, vai ser uma briga. Só que eu falo assim, é um desafio, principalmente para os que são os mais jovens aqui, tá? É um desafio que vocês vão ter que... A gente está fazendo o possível para pavimentar o caminho, mas é um desafio que vocês vão ter que levar para frente. Eu sei que também, como sempre, eu não dei uma resposta conclusiva para o senhor, porque simplesmente ela não existe. Ela não existe. Tá. Muito obrigado. Nunca seremos vencidos.
Obrigado, estagiário João. Nessa mesma linha de pergunta, chamamos o estagiário do Grupo 1, Cláudio Costa Neto. Boa noite, comandante. Meu nome é Cláudio Costa Neto, eu sou advogado e estagiário do CEP 2022, turma General Heleno. A minha pergunta realmente vai na mesma linha, né, porque em palestras anteriores se falou em pouquíssimo interesse dos governos federais, né, nesses anos todos, na defesa da Amazônia, inclusive com falta de investimento na área militar e até mesmo na questão de povoar a Amazônia, né, que se falou muito disso. Enquanto isso, a mídia colabora, a nossa mídia mesmo, a mídia nacional, com a narrativa de destruição da Amazônia. O que fazer para mudarmos isso? Além de medidas efetivas do governo, regular a mídia seria importante nessa questão? Olha, vamos lá. Primeiro, vamos falar do governo e investimento na Amazônia, né? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Eu já falei, vocês têm que trazer a professora Maria Lúcia Fatorelli, porque ela fala de contas públicas. A verdade, gente, é que não sobra dinheiro para investir, por mais bem intencionado que o Bolsonaro seja, ou qualquer outro governo, você não vai ter dinheiro para investir. Primeiro, porque o dinheiro é tudo carimbado. Segundo, que sobra muito pouco. O Brasil paga de juros da dívida uma coisa astronômica. A coisa é feita para deixar o país empobrecido. O sistema internacional é feito para deixar os países empobrecidos. Nós estamos na mão de grandes bancos internacionais. O dia que eles quiserem quebrar o Brasil, eles quebram. Então, eu acho assim, essa coisa de investimento, eu tenho brigado muito. Mas eu já sei que quase não sobra dinheiro. Agora, a gente não pode deixar de tentar. Eu acho que a doutora Maria Lúcia tem que ser ouvida exatamente por isso, porque ela conhece bem o problema da dívida pública. Isso é importantíssimo, gente. Importantíssimo se livrar dessa armadilha. Vocês viram que eu falei da Rússia, eles se livraram disso, né? Lastrearam aí o seu dinheiro, o rublo, em commodities, em ouro, estão fugindo do dólar, tá? Fugindo desses mecanismos internacionais, tocando a vida. Enquanto o Brasil, ele fica... Eu acho engraçado, outro dia eu estava vendo uma palestra patrocinada pelo consulado americano, mas é impressionante como alguns brasileiros querem atrelar o nosso destino aos Estados Unidos. Nós não temos que atrelar o destino do Brasil a país nenhum. Nós temos que buscar o nosso destino, que eu acho que vai ser maior do que todos esses países aí. Então, eu acho isso, que a saída seria reescalonar isso tudo para sobrar dinheiro. Aí a gente entra no problema da imprensa. Eu acho o seguinte, gente, a imprensa vai acabar. Na minha opinião, ela vai acabar. Eu digo pelo seguinte, quando começou a guerra da Ucrânia, eu fui convidado para vários podcasts, e lá, mais ou menos por mês de maio, eu falei, a Ucrânia já perdeu essa guerra. Aí o pessoal, mas a imprensa falou isso, eu falei, ela está mentindo, a Ucrânia perdeu a guerra. Agora já tá aparecendo aí, né? Mas por que isso apareceu? Porque, na verdade, a imprensa vendia uma versão, mostrei para vocês como é que é feito o jogo da manipulação, só que o Telegram escancarava o que estava acontecendo na Ucrânia. Então, a imprensa ela não tem mais esse poder. Ela acha que tem muito poder, mas não tem. Eu tenho muita amizade com jornaleiros em São Paulo, eu gosto muito de conversar com eles. Aí o pessoal fala, olha, eu estava falando para o Robson, antigamente eu vendia pilhas do jornal Estado de São Paulo no fim de semana. Hoje eu não vendo, sobra 3 ou 4 que ainda tem que devolver para o editor. Então a imprensa ela não tem mais esse poder que ela acha que tinha. Ela já não tem mais jornalistas, medalhões, né? Ela não tem. Eu acho que a imprensa ela vai morrer sozinha. Tem gente que acha que a Globo está mal das pernas. O pessoal fala, o Bolsonaro acabou com a Globo. Ele ajudou a acelerar, lógico, ele tirou muitas verbas. Mas a Globo ela já está num processo de declínio, vítima do próprio peso dela. É uma televisão muito cara, muito difícil de você fazer, muito cara, essa que é a verdade. As produções da Globo são bem elaboradas. E ela não tem mais mercado para sustentar isso daí.
Esse mercado foi tudo para o Instagram, esses patrocinadores foram tudo para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, o que quer que seja. Então, eu acho que a imprensa ela vai perder a relevância dela automaticamente. O que vem por aí depois, eu não sei. Na minha opinião, tem uma coisa muito pior que a imprensa, que é o tal do Google. Eu acho pior que a imprensa. Eu acho que o maior câncer de informação que nós já vimos até hoje chama-se Google. Eu provo para você. Prova agora, se quiser. Entra, pega o teu celular e coloca lá. Ukrainian Soldier Losses, perdas de soldados ucranianos. Você pede isso no Google, só aparecem as perdas de soldados russos. Então, isso é manipulação da informação. Né? Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a imprensa ela não vai precisar ser regulada, ela vai acabar desaparecendo. Eu tenho medo de aparecer coisa pior aí. Uma das nossas propostas é regular o Google. Isso precisa ter. O YouTube e o Google têm que ser regulado. Mês passado, eles tiraram do ar o canal da Assembleia Legislativa de São Paulo, gente. Que isso? Ah, é uma empresa particular. Espera aí, cara, tem limites. Mesmo a empresa particular tem limites. Não é assim, não. Não é assim, não. Tá na hora, passou da hora do Estado chegar e falar, ó, vem cá, teu limite é isso aqui, meu camarada. Teu limite é isso aqui. A LESP é um serviço de utilidade pública. Você não tem o direito de tirar do ar. Está na hora da gente começar a regular essas empresas. O Google, Facebook, né? O Instagram, que é do mesmo dono, né? O YouTube, essa turma toda. Eu acho que passou da hora disso. A imprensa ela vai morrer sozinha. Gente, ela não tem mais... Olha, eu lembro que há 10 anos atrás, eu assisti o Manhattan Connection, gostava, depois eu fui vendo que era um monte de bigodagem, um monte de lorota. Hoje, graças a Deus, meu canal tem mais audiência que eles. Então, a imprensa vai morrer. Eu não vejo... na verdade, ela já está morrendo e alguns players já perceberam isso. Mas vocês têm que começar a pensar nisso, gente. É no futuro regular YouTube, regular Google, essa coisa toda, porque eles vão acabar com a nossa liberdade. Haja vista a pandemia. Eles alinharam com essas indústrias farmacêuticas. Formaram juntos. Muito obrigado. Finalizando a noite, chamamos o estagiário do Grupo 4, Gilvão Falcão. Boa noite, coronel. Primeiro, quero agradecer a sua palestra. Meu nome é Gilvão Falcão, estagiário do CEP 2022, Turma General Heleno. Eu sou empresário da área de tecnologia. A minha pergunta... ela vai sair um pouco das fronteiras brasileiras. Na sua visão, a atual estratégia que os Estados Unidos estão adotando com as visitas a Taiwan visam, pelos Estados Unidos, obter quais resultados, principalmente sabendo que Taiwan ainda é do domínio chinês? Obrigado, Falcão. Bom, eu acho que essa, graças a Deus, foi a pergunta mais tranquila da noite, porque eu não tenho dúvida de uma coisa. Gente, saiu um estudo da Marinha Francesa essa semana, dizendo que em 2020 a Marinha da China vai ter 2,5 vezes a tonelagem da Marinha dos Estados Unidos. Eles já são maiores hoje. Hoje a Marinha da China já é maior que a dos Estados Unidos, o que não quer dizer que ela seja mais poderosa. A Marinha mais poderosa do mundo hoje ainda é dos Estados Unidos. Mas a tendência é a Marinha Chinesa, se os Estados Unidos não fizer nada para reverter isso, né, a tendência é a Marinha Chinesa se tornar muito maior e muito mais poderosa. Então, eu acho o seguinte, eu penso assim, o que se quer? Os Estados Unidos sabem que não vão poder enfrentar a China nos próximos 10 anos, então a estratégia é enfrentar ela agora. A estratégia é fazer alguma coisa que leve a China a cometer um erro de cálculo e atrasar ela. Eu acho que a estratégia é essa. Agora, esse erro de cálculo, quando você fala em país nuclear, é complicado. Tudo que envolve país nuclear, gente, é mais complicado. Porque é uma opção muito pesada que pode ser usada. A China tem armas nucleares. Eu penso da seguinte forma. De ano para ano, diminui a quantidade de países que reconhecem Taiwan. Hoje são só 14 países. O mais relevante deles é o Vaticano e o maior é o Paraguai, para vocês terem uma base. O resto é país que vocês nunca ouviram falar. Então, o que acontece? A tendência de Taiwan é se tornar uma região, não nem falar um país, uma região pária. O próprio Estados Unidos não reconhece Taiwan. Eles não reconhecem Taiwan como país.
Pouca gente se dá conta disso. Eu acho, Falcão, que a ideia é ganhar tempo com a China. Mas eu acho também que é um jogo perigoso e pode não funcionar. Por quê? Porque a estratégia chinesa não é uma estratégia militar. Ela não é. Eu não consigo enfiar isso na cabeça das pessoas. Não é uma estratégia bélica, é uma estratégia mercantil. Eu falo sempre que a maior obra militar da história chinesa é uma obra defensiva, que é a Muralha da China. Eles não são bélicos por natureza. O chinês é muito bom de fazer guerra contra chinês, fazer guerra civil. Mas eles não são, não é da mentalidade deles invadir outros países. Eu acho que a estratégia chinesa é ir encurralando os Estados Unidos com a economia e com as próprias divisões internas dos Estados Unidos. Tá? Eu citei hoje, a gente estava conversando no café, o caso do fentanil, que os Estados Unidos estão tendo epidemia de... O fentanil, para quem não sabe, é um opioide, né? Um narcótico sintetizado, um analgésico poderosíssimo, 50 vezes mais poderoso que a heroína, sintetizado em laboratório. E o maior produtor de insumos para opioides é a China. A China já falou que vai parar de colaborar com os Estados Unidos no fornecimento, na vigilância do fornecimento de insumos para opioides. Só para vocês terem uma base, o ano passado, 100 mil americanos morreram de overdose de opioides nas ruas dos Estados Unidos. Esse ano deve aumentar bastante. Então, eu acho que a estratégia chinesa para conter os Estados Unidos não é uma estratégia militar. E eu acho que os Estados Unidos tentarem arrastar a China para um conflito militar pode ter consequências que a gente não sabe aonde vai acabar. Mas, respondendo à tua pergunta, eles querem ganhar tempo, eles querem fazer com que a China cometa um erro ali, né, e se atrase por vários anos. Eu acho que no longo prazo não vai funcionar. Muito obrigado. Obrigado, estagiário Gilvan. Em nome de toda a diretoria, gostaria de agradecer aos estagiários presentes e que fizeram pergunta ao comandante. E, mais uma vez, agradecer a fase de debates. Devolvo agora a palavra ao diretor de trabalho. Já iniciamos agradecendo o adesguiano Samuel Weiner pela condução dos trabalhos e, pelo adiantado da hora, normalmente nós faremos a composição da mesa e, com a permissão do senhor, nós já gostaríamos já de fazer um convite ao senhor Coronel Ernest, para que, já nesse encerramento, faça a entrega de um certificado ao nosso palestrante. Claro. Comandante, eu vou mandar todas para o senhor. Eu já mando todas. Tá, manda depois para a gente. Obrigado. Ok, eu quero... Convidamos, nesse momento, o estagiário Cláudio Costa para que faça a entrega de um brinde ao nosso palestrante, por favor. Mais uma surpresa, eu também não sabia, viu? Vocês vão me deixar encabulado. Comandante, prazer. Muito obrigado, viu? Uma honra, muito obrigado. Uma pequena lembrança dessa brilhante palestra do senhor. Muito obrigado, nos enriqueceu muito. A honra eu fico honrado assim, de poder falar para vocês, colocar um tijolinho aqui na construção desse país. A gente faz as coisas com amor, que ama realmente o Brasil, que é o melhor. Eu sei que eu não apresentei todas as soluções dos problemas que vocês levantaram, mas eu acho que a gente procurou indicar, né, mais ou menos a direção que a porta fica. Né? Vamos ver se a gente consegue chegar todo mundo junto, tá? Comandante Farinazo, nesse momento nós passamos a palavra ao senhor para as considerações finais. Muito obrigado. Bom, gente, eu quero dizer o seguinte, eu só peço desculpa aí,
por ter me estendido no tempo, mas esse assunto a gente realmente gosta, tá? Porque eu acho que é importante. Muita gente, às vezes eu encontro as pessoas na rua, tem gente que me fala, Robson, você mudou a nossa visão de ver as coisas. Eu falo, eu fico feliz. A gente está abrindo uma fresta aí, né? E as pessoas estão refletindo mais. Lógico, eu falo sempre isso, nós não somos donos da verdade lá, porque não é só o Arte da Guerra, é uma comunidade de canais, nós não somos donos da verdade. O que a gente procura fazer é investigar os assuntos, a gente faz muita investigação, muito trabalho de pesquisa aí, e despertar... E é engraçado o seguinte, você faz um levantamento, por exemplo, a história do Agente Laranja, eu fiz um levantamento, nossa, o que teve de gente me enviando material, estudos, publicações, etc. Então é muito bacana, porque vai despertando a curiosidade do público e cada vez mais gente está pesquisando esses assuntos e formando uma mentalidade. Então, para encerrar, eu só quero dizer o seguinte, eu quero agradecer ao carinho com que eu fui recebido aqui em Uberaba, tá? É uma cidade que tem um significado muito grande para mim aí, por causa do grande Chico Xavier, que eu acho que foi um dos maiores, né, brasileiros, né, da história desse país maravilhoso. Então, eu queria dizer que vocês são abençoados por morar nessa cidade, tá? Cuidem dela com muito carinho, tá? Esse estado é maravilhoso, Minas Gerais, eu falo sempre no canal, tem uma comida maravilhosa, adoro a comida mineira, gosto do povo mineiro, fiz grandes amigos de Minas Gerais, tanto no Exército quanto na Marinha, que foram duas casas maravilhosas por onde eu passei. Então, muito obrigado. Sejam felizes nessa vida, e contem sempre com a gente, está com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Obrigado. Para encerramento, convidamos para o agradecimento a Deus o estagiário Capelão Ramos, por gentileza. Comandante, é um costume, nós encerramos sempre com uma oração. Sim, senhor. Senhor comandante, gostaria de pedir a todos que ficassem de pé, e nós vamos ler aqui, na verdade uma oração, os mais famosos, né, que são de gratidão a Deus, está no Salmo 18, versículo 28 até o 32, se você puder assim, baixar a sua cabeça, e eu quero me apresentar ao senhor, eu sou Capelão Ramos, né, do CEP 2022, da turma General Heleno, grande honra, eu fui muito assim, tocado pelas suas palavras, na questão da sua palestra, comandante, brilhantou nossa noite, muito obrigado. E abriu minha mente, comandante. Eu conto com a sua bênção, Capelão. A gente vai precisar de muito de Deus na trilha que nós vamos seguir no Brasil daqui para frente. A humanidade atravessa períodos muito difíceis. Sim, senhor. Então, se os senhores puderem e as senhoras baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, como eu disse, no Salmo 18, versículo 28 e 32. Essa é uma oração de gratidão ao Senhor nosso Deus pelas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas, com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos, o que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Deus, em nome de Jesus, eu posso abençoar aqui nosso comandante Farinazzo, nosso palestrante dessa noite. Muito obrigado, Senhor, meu Pai. Também abençoar aqui a diretoria da ADESG, abençoar também cada estagiário do CEP 2022, abençoar também nosso excelentíssimo Senhor General Heleno, que é o nosso padrinho dessa turma. Deus, obrigado. O Senhor possa nos levar para nossas casas em segurança, guardados e protegidos, e que Deus realmente ama a infantaria e ama também os fuzileiros. Nós nunca iremos ser vencidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Nesse momento, com a permissão do nosso palestrante, nós daremos por encerrado esse evento. E, comandante, por gentileza, lembra de nós lá no canal. Quando eu falo nós, lembra de Uberaba, da ADESG de Uberaba, lá no canal do senhor, que nós somos fãs do senhor, e hoje nós ouvimos o coronel Ernest contar sobre o canal do senhor, assistindo o tempo inteiro. Hoje de manhã,
17 horas após o comandante haver postado um vídeo, nós tínhamos 32 mil visualizações. É uma coisa impressionante, comandante. Mais uma vez, obrigado. Agradecer os estagiários por estar aqui conosco, agradecer a diretoria com todo esse esforço para que esse evento acontecesse e especialmente o senhor que largou a família para estar aqui com a gente. Muito obrigado, uma boa noite e nós vamos fazer um registro fotográfico nesse momento. Muito obrigado. Vamos lá. Como é que vocês querem fazer?